Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Entre Linhas, um canal que busca explorar os assuntos que estão nas entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Chegamos aqui à nossa quarta lição desse segundo trimestre de 2018, que tem como tema geral da semana Salvação e o Tempo do Fim. E mais uma vez, essa lição sim está cheia de entrelinhas, né? Nós vamos mais uma vez honrar o nome do canal, que é Entre Linhas. Nós queremos agradecer a vocês, né? Muitas pessoas comentaram, nos ajudaram, inclusive a corrigir algumas coisas aí nos títulos da semana. O Rafael, né, comentou, várias pessoas pediram um slide para o Ricardo, ou seja... O João falou que é proibido fazer barba no canal. Não é não, é que a gente não está meio sem tempo, para sobrar tempo para gravar, né? Não, na verdade a gente está querendo deixar tudo que nem eu estava antes, que daí é bonito. Pessoal, olha, realmente essa semana foi uma semana que a gente acabou sendo atípico, porque a gente soltou os vídeos muito em cima da hora. Mesmo assim, né, vocês comentaram, vocês fizeram várias observações e vários elogios, o pessoal descobrindo o canal agora e gostando do conteúdo. A gente ficou muito feliz mesmo, muito porque nós vemos que o nosso objetivo era esse mesmo, é provocar discussão, penetrar em alguns assuntos talvez que a linha não traz e a gente explorar essas entrelinhas e trazer mais conhecimento para você se firmar ainda mais nessa palavra de Deus que ainda está em nossas mãos, ok? Então muito obrigado a você que comentou, a que sugeriu, a que nos corrigiu, que nos repreendeu e continue conosco aí no Entre Linhas, né? Se você não é inscrito e está recebendo esse vídeo de algum amigo, se inscreva no canal, deixe seu joinha se você gostar do conteúdo, não esqueça de acionar também o sininho para que o YouTube te alerte. E sempre que você receber um alerta do vídeo, já tenta abri-lo, né, para que o YouTube entenda, o algoritmo do YouTube entenda que você gosta desse canal e ele continue sugerindo isso, senão o YouTube vai acabar não notificando mais você, ok? Então muito obrigado aí mesmo, pessoal. Aqui seu celular. Vamos lá então às entrelinhas. Novamente nós vamos gravar dia a dia, né? Estamos soltando um vídeo geral então, com todos os dias já emendados para você poder ouvir lavando a louça, cuidando dos seus trabalhos, né? Caseiros ou profissionais. E então que você se adapte aí à melhor maneira, assista o vídeo inteiro, assista o vídeo particular ou partido. E o vídeo partido ele é bom para você compartilhar, né, no WhatsApp, para aquele amigo que você sabe que se vê um vídeo de 1h30 se assusta, então você manda os vídeos diários para ele ir digerindo o conteúdo. Isso aí, o hashtag compartilha no WhatsApp. Compartilha no WhatsApp. Vamos lá então, pessoal, a nossa salvação e o tempo do fim. O que nós temos nessa lição, pessoal? Temos muitas coisas, né? Tem sobre cantares, sobre a presença do Espírito Santo, sobre Pai, Deus Filho, a certeza da salvação, tem muita coisa legal para explorar. Na lição de sábado, então, né, nós vamos, na verdade, só trazer aqui alguns slides sobre o significado do termo salvação em hebraico. E é a raiz, né, a raiz de Yeshua. O que significa essas palavras, só para você ampliar ainda mais um pouco o seu conhecimento e ver o quão ampla, né, é a palavra de Deus. Vamos lá, Ricardo? Vamos lá. Só para a gente dar uma marcada na linha da lição, do porquê que estamos trazendo isso aqui. Na linha da lição aqui, o autor fala de que Jesus como sendo nosso Salvador, né? Então, nós trinitarianos que somos, né, entendemos que ele se fez carne e efetivamente, ou seja, ele é a salvação no sentido literal da palavra, e nós vamos ver agora aqui que também literariamente, na construção poética da língua hebraica, nós vemos salvação em Yoshua também. Vamos lá, aqui a gente tem as letras no hebraico que se referem a Yahué, que é o Yud, Re, Vav, Re. O Alexandre até falou que ele já decorou de tanto que ouviu. Aqui o filho, no caso, a Yud, aqui o Re, aqui não seria propriamente um Vav, seria um sinal maçorético com um pontinho aqui no meio para dar o Shin e o Ain. Tá, próximo slide. Tá, aqui Yeshua. Yud, o Shin, aqui o sinal maçorético que eu falei que é o Yuan. Vocês veem que a escrita aqui está um pouquinho diferente. Cria um cavalo de batalha por causa disso que vocês nem imaginam. A gente conta cada vídeo no YouTube. Volta lá um pouquinho, Lúcio. Ó, ligeiramente diferente. Essa maneira aqui de falar, de se escrever, ela seria pré-cativeiro em babilônico. Aqui seria mais ou menos o Josué, exatamente isso. O Josué lá
do Velho Testamento, aquele livro que vem ali próximo ali dos 5 primeiros livros da Bíblia, ele se escreve da mesma maneira que se escreve, mas aqui a gente leria mais ou menos assim, Yehoshua. Só que essa forma seguinte, vai lá, Lúcio, Yeshua é aramaico, e isso aqui é uma forma reduzida, volta lá, dessa forma, mas o significado é o mesmo. Yahweh salva. A diferença é que isso aqui é um hebraico pré-babilônico e isso daqui é o aramaico. Ou seja, nos tempos de Cristo se falava o aramaico, era uma língua comercial. Então, assim, nos tempos de Cristo chamavam ele por esse nome aqui, Yoshua, mas não tem razão nenhuma para criar nenhum tipo de cavalo de batalha, teoria da conspiração em volta disso. Vamos lá, vamos para o próximo slide. Quando a gente encontrar no Velho Testamento salvação, nós vamos saber que está lá escrito Yeshua. Coincidência ou não? Entendemos que não é coincidência. Os judeus talvez entendam que é algum tipo de coincidência, mas nós entendemos que não. Então veja bem, olha que a salvação está longe dos ímpios, pois não buscam os seus estatutos. Yoshua significa salvação, significa ajuda, assistência, significa prosperidade, significa triunfo. Entendemos? Tudo isso vem do Messias para nós. Aqui alguns verbos que podem ser raízes também no nome. Sheva, está faltando um C. Clamor, invocação, grito, súplica. Daí aqui, Shua, grito, clamor, invocação. Shava, gritar, clamar, implorar. Isso aqui, por enquanto, pode parecer sem sentido. Para que se colocou isso aqui? Quando eu chegar no último slide, a gente vai voltar aqui e vai entender. Vamos lá, Lúcio. Vale só destacar, né, para quem está chegando no canal, que a raiz é a mesma, só os sinais massuréticos é que mudam, né, nesses três. Sim, que seriam as vogais. Essas bolinhas e esses risquinhos. Isso, que no original não tinha os sinais massuréticos. Né? Isso veio, inclusive, depois de Cristo, esses sinais. Legal. Vamos lá. Aqui, Êxodo 14:13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento. Aqui, Yoshua. O livramento, aqui está escrito aqui, ó, Ishuat, porque esse Tav, aqui, ó, na verdade, ele seria salvação, livramento de, ou seja, livramento de Yahweh, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Aqui está Yeshuat, isso aqui na verdade é um sufixo, que denota justamente esse do aqui, ó. Salvação, ou seja, salvação de Yahweh, ajuda de Yahweh, assistência de Yahweh, prosperidade de Yahweh, triunfo de Yahweh. Agora o último vídeo, que daí nós vamos, o penúltimo, ó, mais um verso aqui. Naquele dia se entoará esse cântico na terra de Judá. Uma forte cidade temos, Deus nos pôs salvação, aqui de novo, Yoshua, por muros e antemuros, aqui Yoshua de novo. Vamos lá, o próximo slide. Aqui nós vamos entender agora a questão do grito. Isso daqui, Nabá, isso aqui significa profetizar. Ela traz uma conotação de falar ou cantar por inspiração. Então veja bem, o falar, o profetizar, né? Ou seja, a fala, aqui a fala. Nós vemos que é uma entonação um pouquinho diferente. Lá a raiz de Yoshua é o que? É um grito. E aqui profecia é uma fala. E Yoshua é o que? Salvação. Então o Yoshua, na verdade, é a palavra de Deus gritando para nos salvar. Tamanho é o amor que Yahweh tem por nós. Então entendemos que essa raiz de Yoshua é porque ele não é apenas a profecia sendo cumprida, é a profecia sendo falada mais alto, ela sendo gritada, porque ela quer nos salvar. Legal, eu já volto aqui. Vocês já aprenderam até agora salvação, né, no conceito mais hebraico, com os sinais massuréticos e não. E agora nós vamos falar um pouco, né, Alexandre, sobre o tema da salvação, mas em outras religiões, porque esse tema acho que transcende não só o cristianismo, o judaísmo, o hebraico, essa cultura nossa bíblica, né? Mas outras religiões também falam sobre salvação. A salvação ou a não salvação, né? É muito interessante esse estudo. A lição nas palavras introdutórias ali de sábado vem falando que Cristo ele foi um mestre diferente dos outros. Enquanto a gente teve muitos mestres que ensinaram o que você faz, como você deve viver, ou uma filosofia de vida para você, Cristo foi o único
que apresentou os seus próprios méritos para a salvação dos seus discípulos, aquele que veio e morreu no lugar. Jesus, a palavra encarnada, gritando pela nossa salvação, para a nossa salvação. Então eu separei aqui a ideia de salvação, ou a ideia que os outros mestres que não tinham méritos e que desenvolveram filosofias e religiões diversas apresentaram ao longo do tempo, né? Inicialmente a gente pode começar por Confúcio, um chinês que não desenvolve exatamente uma religião, mas uma filosofia de vida. A base do confucionismo é a lógica, a moral e o desenvolvimento da honestidade. O desenvolvimento de uma série de rituais sociais e de um comportamento todo polido, educado, quadradinho. Um profundo ceticismo quanto a qualquer mito ou qualquer tradição religiosa. Então Confúcio ele propõe a superação de qualquer perspectiva mitológica ou espiritual religiosa para uma vida controlada, regrada, polida e extremamente educada. Esse é o confucionismo, um pensamento religioso, filosófico de origem chinesa, né? E o confucionismo está propondo se libertar do que então, né? Quais seriam essas perspectivas religiosas? O shintoísmo, uma muito antiga, de origem japonesa, mas que encontra similares dentro da China. O shintoísmo é o culto à própria natureza. Eles são politeístas, acreditam em vários deuses e acreditam no culto aos ancestrais também. Eles buscam essencialmente a pureza e a superação do mal pela prática do indivíduo, sempre pela prática do indivíduo. O shintoísmo vai fazer ainda uma série de rituais de purificação, rituais com ervas, com incensos. Agora o hinduísmo. Hinduísmo, origem na Índia, chegou até a China em alguma medida por meio do budismo. O hinduísmo é uma religião muito antiga que propõe o fim do ciclo da encarnação. Como que eles acreditam? Todo ser vivo ele tem uma alma imortal. Lembra do engano de Satanás? Certamente não morrerás. Está presente aqui. Não vamos nem falar do espiritismo. O espiritismo seria uma versão contemporânea, né? Mas dentro do hinduísmo a ideia é de que o ser humano reencarna sucessivamente e nesses processos de reencarnação ele purifica a sua alma, ele vai pagando os seus pecados. Isso é a lei do karma. Tudo aquilo que você faz ele precisa ser pago. Toda atitude boa te dá um crédito bom e toda atitude má te dá um crédito mau. Qual seria o sentido da vida dentro do hinduísmo então? É a busca pelo fim do ciclo de reencarnação, atingir um nível de perfeição tão grande em que o ciclo de retorno para pagamento e para limpeza do karma ele não ocorra mais, não exista mais. O hinduísmo ele chega na China por influência do budismo. E agora a gente tem uma figura muito conhecida do budismo hoje, que é Dalai Lama, presidente do Tibete, né? O líder religioso do Tibete, já que o Tibete está sob ocupação chinesa, né? Siddhartha Gautama, ou o Buda, ele tem origem indiana e ele defende ainda essa ideia de reencarnação também. Eles não são propriamente teístas, ou seja, dentro do budismo não se acredita na existência de uma divindade, mas se acredita na existência de um todo, de um espírito total que abarca todo o universo. E a grande vontade humana, ou a ideia de salvação dentro do budismo, ela é a própria negação de si, é o desaparecimento da identidade. Como que isso ocorreria? Por meio de reencarnações sucessivas, de limpeza do karma, assim como no hinduísmo, o ser humano ele seria capaz de abandonar o seu ego, abandonar o seu egoísmo, abandonar a sua própria identidade e se pôr em uma posição de passividade e indiferença em relação ao mundo material. Chegaria num ponto em que ele se desfaria de si mesmo entrando no nirvana, que seria um ponto espiritual superior, quando se apaga a identidade e passa-se a fazer parte do Deus, passa-se a fazer parte do todo. A vida humana material aqui seria então um ciclo de vida eternamente, enquanto ocorrer reencarnação, fadada ao sofrimento, um sofrimento que é causado pelo desejo e, portanto, o caminho para se livrar do sofrimento é romper totalmente com o desejo. Não é uma vontade necessariamente de fazer o bem, não é a vontade de fazer o mal, mas é a negação do desejo. Esse seria o caminho para a sabedoria em Buda. Agora a gente chega no último que eu separei, que é o islamismo. O islamismo é uma religião de matriz semita também, né?
Então eles convivem e aprenderam muito com os hebreus, com os judeus, mas com algumas diferenciações aí que são importantes, principalmente se for pensar com o cristianismo. Dentro do islamismo se existe a ideia do bem e do mal, muito por influência possivelmente do zoroastrismo persa, que acreditava já na existência do bem e do mal, mas dentro do islamismo se acredita que após a morte são pesadas as obras boas e as obras más. E a ideia é que as obras boas excedam as obras más. Então a vida do muçulmano deve ser uma vida regrada por boas obras, uma vida que deve agradar a Allah. Em caso de pecado, em caso de erro, há o espaço para o arrependimento e para o perdão. Mas isso deve ser fundamentado na fé sempre e nas boas obras. Para o muçulmano existem os 5 pilares do Islã, né? Que são, em primeiro lugar, a crença de que só existe um Deus, Allah, e que Maomé é seu profeta, a prática da caridade, a prática do jejum no mês do Ramadã, a oração 5 vezes diárias, então 5 vezes ao dia é preciso parar e orar, e por fim a peregrinação a Meca em uma vez na sua vida. O que eu gostaria de trazer para encerrar sobre essas religiões? Todas elas implicam em a ideia de que nós fazemos algo para sermos salvos, no caso do islamismo, ou nós fazemos algo para nosso crescimento espiritual. A ideia de que o ser humano é imortal por si, a ideia de que o ser humano, no caso dessas religiões orientais, é capaz de produzir algo de bom por si, e de que o enlevo espiritual se produz por meio da meditação, que o crescimento espiritual se produz internamente ao indivíduo e não algo externo. A religião que oferece uma saída externa e que fala, portanto, em salvação e não em evolução é o cristianismo. Pessoal, merece um joinha, hein? Muito profundo essas duas reflexões. Bom, encerramos então aqui, né, o assunto de sábado. E fica aí ligado, né, no Entre Linhas, tanto no videão quanto nos vidinhos, né? Que nós teremos ainda muito paralelismo. Nós aprendemos sobre o quiasme, né? Quiasma na última lição, né? Que era o paralelismo simétrico ao centro. Agora não, agora nós vamos aprender alguns paralelismos mesmo, paralelismos tradicionais. Então fiquem ligados, estamos cheios de entrelinhas aí para você. Ok, pessoal, então estamos agora na lição de domingo, o amor do Pai. Isso na 4ª lição desse segundo trimestre de 2018. E mais uma vez nós temos aqui alguns paralelismos, algumas explicações muito interessantes aqui para vocês. Nós vamos começar primeiro falando sobre um autor, né, Steve Wills, que fala que lá no Antigo Testamento, depois o Ricardo vai trazer aqui os dados, Deus era responsável por mais de 2 milhões de mortes, né? Sem contar o dilúvio. Sem contar o dilúvio. E que no Novo Testamento, Deus seria responsável somente diretamente por 3 mortes. E aí fica aquela questão, caramba, esse Deus do Antigo Testamento parecia ser bem cruel, né? Segundo esse Steve Wills, né? E parece que o Deus do Novo Testamento é mais bonzinho. E realmente, alguns religiosos, alguns cristãos inclusive, né, evangélicos, têm essa visão de que o Novo Testamento é o evangelho do amor e que o Velho Testamento é o evangelho da lei, né? Do juízo. Então, fiquem ligados nessas entrelinhas aí, nós trouxemos aqui alguns slides, vocês vão ver que o negócio não é bem assim. Tá, vamos lá. O Lúcio citou aqui o Steve Wills. Ele é editor da revista, né, a Bíblia Anotada do Cético. É um detalhe, ele é cristão, viu? Ele não é cético, é só o nome da revista. Vou dar uma lida, que ele é responsável, que o Yahweh seria, segundo o estudo que ele levantou, né, seria responsável por exatos 2.270.365 mortes no Velho Testamento, enquanto Satã ostentaria um currículo de maldades de apenas 10 eliminados, que no caso seriam os filhos de Jacó. Tá. No Novo Testamento, aí Yahweh só teria 3 pessoas que foram mandados dessa para melhor pelas mãos do Criador. Essas são palavras dele, tá? Eu só copiei. O rei Herodes, Ananias e a esposa Safira. Aí ele fala que o dilúvio ele não leva em consideração, não contabilizou.
Só no dilúvio, quando ele pediu a Noé para construir a arca, cerca de 30 milhões de pessoas teriam sido varridas do mundo. Não sei como ele conseguiu esse número, tá? Mas como é totalmente difícil de estimar, só somei as mortes cujos números são especificamente citados na Bíblia. Tá, vamos lá. Vamos entender um pouquinho essa questão de que existe uma aparência de um Deus no Velho Testamento e um Deus no Novo. Esse dado aí mostra mais de 2 milhões de mortes no Velho Testamento e 3 no Novo. Vamos dar uma lida aqui, Salmos 143, 8. Faz-me ouvir a tua benignidade. É o Hesed aqui, também é uma palavra que significa graça, caridade, amor. Faz-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faz-me saber o caminho que tu seguir, porque em ti levanto minha alma. Essa expressão Hesed é graça, bondade, favor, benevolência, misericórdia, amor e caridade. Veja bem, essa noção de bondade e amor, nós já encontramos ela no Velho Testamento. Agora existe um outro conceito no Velho Testamento que nós vamos trabalhar agora. Vamos passar a próxima imagem. Esse conceito aqui. Eu trouxe essa imagem aqui, isso aqui é uma taça, né? E sendo quebrada. Vamos pensar num cálice. Coloquei aqui o vermelho, né, o vinho, e vamos pensar aqui, esse aqui é o cálice da iniquidade. Vai lá, Lúcio, próximo slide. Vamos entender um pouquinho isso. Porque assim me disse o Senhor, ó Deus de Israel, toma da minha mão esse copo, daí no hebraico kos, de vinho do furor, e darás de beber dele a todas as nações a quais eu te enviar. Ó, kos, copo, destino, sorte ou parte. No hebraico tem muito essa conotação assim, de pegar uma coisa concreta para que a gente tenha uma significação, que a gente tenha uma imagem mental que possa entender a ideia. E o cálice da iniquidade, que fala aqui em Jeremias, é uma expressão que é utilizada pelos profetas, que é utilizada no Velho Testamento, para se referir a um limite de tolerância do aceitável por Deus. Agora nós vamos entender como é que funciona esse limite. Vamos lá. Êxodo 34, 6 e 7. Passando, pois, o Senhor perante sua face, amor a Jeová. Senhor misericordioso, aqui nós temos as características de Deus também. Veja bem que ele... nós vamos entender um pouquinho como se harmoniza essa noção da ira de Deus com a misericórdia. Aqui, ó, é Hakum, ele é piedoso, Verhanum, tardio em ira, Apaim, e grande em beneficência, que o Hesed também, em verdade. Veja bem, então, ele é tardio em irar-se. Então, por isso que o cálice, entretanto, o cálice tem um limite. Ó, que guarda, o Notzer, na verdade, não é bem guarda, é no sentido de forma. O Yetzer aqui, forma a beneficência, que é o Hesed, ou forma o amor, em milhares, e perdoa-nos a iniquidade, aqui a honra. E a transgressão, aqui é o vafechá, e o pecado, aqui o verratá, ou seja, ele trabalha aqui várias conotações de formas de pecados diferentes. Ou seja, não é só apenas o pecado consciente, pecado inconsciente, não, todos eles. Que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos e os filhos até a terceira e quarta geração. Aqui nós temos uma coordenada de tempo, né? Vemos a terceira e quarta gerações. Agora nós vamos ao próximo slide. Saberá, pois, que o Senhor teu Deus é Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações. Veja que a iniquidade é até terceiro e quarto. E agora aqueles que seguem vai até 1000 gerações. Então há um limite evidente para a iniquidade, só que a bondade ela persegue até 1000. Então nesses decretos divinos, a bondade tem uma extensão maior do que a ira. O que eu gosto de destacar nesse texto do Deuteronômio é que assim, não houveram 1000 gerações ainda desde que esse texto foi escrito. Então nós estamos dentro dessa graça. A misericórdia pra gente. Acabou.
Bom, pessoal, então como nós vimos, né, existem aí muitos sinais da bondade, da benignidade de Deus no Antigo Testamento. Acho que tudo depende, né, da visão que você impõe sobre o texto que você lê. Mas ainda, né, na lição de domingo, o amor do Pai, nós vamos ainda apresentar aqui algumas manifestações de um Deus amoroso no Antigo Testamento. Nós temos várias histórias aqui, né, Alexandre, que mostram que Deus era amoroso com as pessoas, sim, não é só no Novo Testamento, né? Em primeiro momento, a gente tem que pensar sempre que antes que os juízos divinos fossem derramados, foram dadas sempre muitas e diversas oportunidades de arrependimento e chamados ao arrependimento. Não era apenas assim, você pode se arrepender se quiser. Não, profetas foram enviados para que os povos se arrependessem. A gente tem um exemplo que eu acho que é um dos mais visíveis, que é o profeta Jonas. Jonas foi até Nínive pregando: convertam-se porque vocês vão morrer, vocês vão ser destruídos. A vida de vocês está sendo uma vida de afastamento cada vez maior e de maior rebeldia contra Deus. Se arrependam. E os ninivitas se arrependeram. A gente tem, por exemplo, Oséias e Gomer, um aviso dado como uma metáfora na vida do profeta para o arrependimento do povo de Israel, que estava se adulterando diante de outros deuses. A figura de Jeremias, por exemplo, que construiu uma canga, usou ela, enviou para os povos vizinhos de Israel, anunciando a vinda de Nabucodonosor. Então, dizendo, olha, a consequência do afastamento de Deus, ela virá. O profeta Isaías, que andou nu e descalço, anunciando os prisioneiros e avisando que Israel não confiasse nos egípcios. A gente tem ainda a figura do Êxodo como uma figura de amor constante. Se a gente vê o nível da tolerância que Deus teve com o povo de Israel no Êxodo, ensinando aquele povo, se apresentando para o povo, demonstrando amor pelo povo, sustentando o povo. E aí a gente fala que esse Deus do Antigo Testamento é um Deus mau, é um Deus de ira. Em muitos momentos, realmente, no Antigo Testamento, Deus derramou a taça da sua justiça, transbordou a taça da sua ira, e Deus derramou os seus justos juízos sobre a terra. Mas inclusive nesses juízos, quando a gente olha, a gente entende que são atos de misericórdia de Deus. A gente olha para o mundo hoje e tem pessoas que dizem assim: como Deus permite tanta maldade do mundo? Como Deus permite que o mundo se torne tão caído? Como Deus permite tanto sofrimento? Agora imagine o que seria do planeta Terra se lá no Antigo Testamento não tivessem sido derramados os juízos de Deus. Ou interrompido alguns ciclos, né? Alguns ciclos de violência, de degradação. Então a gente olha, inclusive esses atos de destruição divina, esses atos, eles são atos de amor. Porque condenar a criação de Deus a uma vida de eterno sofrimento, constante sofrimento e profunda degradação, condenar a criação de Deus a esse tipo de existência, não é próprio de um Deus de amor. Um ato final de justiça divina é um ato de amor. Quando a gente olha para o livro de Apocalipse, com fogo e enxofre descendo do céu para consumir o diabo e seus anjos, para consumir o pecado e para consumir aqueles que viveram e que querem viver eternamente agarrados ao pecado, esse ato é um ato de amor. É um ato de justiça, mas é um ato de amor. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente percebe um Deus que é profundamente amoroso. A gente olha e muitas vezes projeta nossos preconceitos, nossas visões de mundo, nossas expectativas, nossos juízos em Deus. E aí a gente esquece, por exemplo, um Deus que perdoa o adultério de Judá e de Tamar, e que inclusive os coloca na genealogia do Messias. A gente esquece de um Deus que perdoou Davi pelo seu adultério com Betseba. Um Deus que considerou mais importante que o rei, aquele que era ungido para ser rei de Israel, se alimentasse e tivesse força para guerrear, do que fosse preservados os pães da preposição, aos quais não era lícito que Davi comesse. Um Deus que teve todo cuidado e todo zelo com Ruth, uma viúva, jovem, estrangeira, estranha ao povo de Israel, e que igualmente figura na genealogia do Messias, conforme o livro de Mateus nos faz. Existe um Deus real, existe um Deus pessoal. Vamos parar de projetar nossos preconceitos,
nossos juízos, nossas visões de mundo e nossas perspectivas em Deus. Vamos assumir que esse Deus se revelou a nós, se manifestou a nós, por meio de atos de amor no passado, no Antigo Testamento, mas por meio da manifestação plena do seu caráter e da sua presença em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo nós temos um Rei pessoal que se nos revelou, um Deus pessoal que se fez carne, que andou entre nós. O Verbo encarnado é isso, o grito de Deus, maior do que o grito de Deus por meio do profeta Jonas. O grito de Deus de salvação, ele se dá pela presença física do Messias e pela presença espiritual do Messias hoje nas nossas vidas e pela presença literal do Messias hoje no santuário celestial intercedendo em nosso favor. Legal, Alexandre. Bom, pessoal, encerramos aqui, né, o tema do amor do Pai, o tema de domingo, né, dessa quarta lição desse segundo trimestre de 2018. Não esqueça de deixar seu joinha se você gostou aí do conteúdo, comente, faça seu comentário. Você vê que as duas reflexões aqui foram muito construtivas. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos que às vezes têm uma visão distorcida de Deus, que ainda tem essa separação do Deus do Antigo e Deus do Novo Testamento. É um ótimo vídeo para você compartilhar com ele. Se inscreva no canal, acione o sininho, né, e, à medida do possível, compartilhe com todos que você queira. Hashtag compartilha no WhatsApp. Compartilhe no WhatsApp. Pessoal, então nos vemos aí no próximo tema, na lição de terça-feira. Olá pessoal, então agora nós vamos explorar o assunto de segunda-feira, o amor de Cristo. Nesse tema, nesse dia da semana, segunda-feira, nós vamos apresentar aqui primeiro duas visões que parecem serem distintas, mas depois vocês vão ver que elas se harmonizam sobre o livro de Cantares, que é a indicação que está aí na linha da lição para a gente meditar na segunda-feira. Então, na primeira parte nós vamos ver vai discorrer um pouco sobre a questão do amor profético, escatológico presente em Cantares, porque muitos pregadores podem falar assim: o livro de Cantares é simplesmente um guia amoroso para os casais cristãos. É o Kama Sutra. É o Kama Sutra judaico-cristão. Kama Sutra gospel, né? Se colocar gospel aí vende, né? Então assim, vocês vão ver... Não, pessoal... porque esse aí provavelmente existe de verdade. Né? Tem até sex shop gospel, então deve ter Kama Sutra gospel. É entre linhas das entrelinhas, né? Então pessoal, fiquem ligados porque vale a pena, né? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o joinha, se curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Acompanhe aí então o amor de Cristo. Bom, vamos lá. Bom, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre Cantares, sobre Cântico dos Cantos, Cantares de Salomão. Quem assistiu o vídeo da lição 1, Conflito Cósmico, quando a gente falou do Bereshit, quando a gente falou do Gênesis, vai entender um pouco melhor isso que eu vou falar agora. Eu vou só recapitular um pouquinho, voltar um pouquinho, porque o Gênesis é o quê? Ele é prosa ou é poesia? Entendemos que o Gênesis é uma prosa poética. O que quer dizer isso? Eu vou trazer o exemplo de uma palavrinha só. A palavra Ve'etz, que está lá no Bereshit. O Etz significa árvore. Só que com as mesmas consonantes. Você escreve Utz, que significa conselho, aconselhar. Aqueles que entendem que o Gênesis é apenas uma poesia, falam, não existia uma árvore. Na verdade, houve o conselho do bem e do mal, o conselho da serpente. Eva ouviu o conselho e por isso que ela caiu. E existia a árvore da vida, então existia o conselho da vida, existia o conselho do conhecimento do bem e do mal. E não existia uma árvore de verdade. Nós entendemos que o Gênesis, que o Bereshit é uma prosa poética. Existia de fato lá uma árvore. Entretanto, a estrutura do texto, a estrutura poética do texto também nos permite construir esse tipo de conhecimento. Que essa árvore representava o conselho do inimigo. Entende? Então, prosa poética. No livro de Cantares. Você lê o livro de Cantares, tem muita gente que fala assim, não, a estrutura do texto não serve, não dá para você... Ali é só Salomão e a Sunamita, só os dois. Tem nada a ver com Cristo e com a igreja. E daí cita uma passagem aqui, uma passagem acolá. Ocorre o seguinte, assim como aconteceu com Gênesis, existia o Salomão, existia uma Sunamita, existia um relacionamento dos dois, existia um caso de amor entre os dois, e aquilo foi uma forma,
uma forma de se transmitir algo maior. Então você vai encontrar essa estrutura dúplice, vamos dizer assim, naquele texto. A gente viu em atos simbólicos dos profetas, Jeremias, ele colocou de fato no seu pescoço, colocou um jugo. Oséias, ele casou de fato com Gomer, realmente existiu Oséias e existiu Gomer, só que Oséias simbolizava Cristo e Gomer simbolizava a igreja, que eram os judeus da época. A Cantares é a mesma coisa, então uma prosa poética. Vamos lá, o primeiro slide. Cântico dos Cânticos, 4:4. Tu és toda formosa. E aqui nós temos uma primeira conotação de amor no judaísmo. Hayá, ser amigo ou ser um companheiro. Vamos lá, para a próxima. Aqui. Essa expressão aqui, Havá, é a expressão hebraica para amor. Vamos lá, Lúcio. Cantares 8:7. A próxima, aqui. As muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-los. Ainda que alguém desse toda a fazenda da sua casa por esse amor, certamente desprezaria. Se a gente for fazer uma análise poética aqui, a gente pode pegar esse águas aqui e traduzir também como povos. Avar aqui o amor, Hov também significa amar ou gostar, e aqui o Yahavá, que significa dar ou impor. Vamos lá, os próximos slides. Cantares 1:2. Beije-me ele como os beijos de sua boca, porque é melhor o seu amor, Dod, né, do que o vinho. Dod aqui é paixão, atração física, satisfação, é o prazer consumado. A gente viu 3 palavras hebraicas aqui que nós vamos ver, vamos lá nos próximos. Que nós vamos ver agora uma correlação com aquelas palavras gregas que a maioria das pessoas conhece, ágape, que seria o amor incondicional, geralmente é atrelado ao amor divino. Filia, grego, o amor fraternal. O eros, que seria o amor físico. E storr seria o amor familiar. Vamos lá, Lúcio, para o próximo. Próximo slide. Acabou. Agora um ponto aqui que a gente vamos fazer uma interação aqui com o Alexandre. Sempre que a gente falava da questão de Cantares, o Alexandre sempre tinha uma ressalva, e essa ressalva é muito interessante, ele vai trazer essa ressalva agora. É de que o livro de Cantares não fala apenas sobre sexo, porque fala sobre sexo também. Por causa da nossa moral, e essa é uma moral muito estoica até, a gente tem como cristão a ideia constantemente de sexo associado a pecado, a imundícia, a coisa ruim, a coisa má e a adoração pagã. Então pecado sexo é coisa de pagão, sexo é coisa de gente ruim, sexo é vulgar, e já dizia Rita Lee, né? Sexo é pagão, enquanto o amor é divino. Mas não é isso que a gente encontra no livro de Cantares. O livro de Cantares pega uma série de metáforas sexuais para descrever a relação entre Deus e o homem. Mas é também a relação entre o homem e a mulher, é as duas coisas ao mesmo tempo. O livro de Cantares fala de sexo, fala de amor e fala de um amor erótico também. A gente encontra ali uma relação entre um noivo e uma noiva. E em muitos momentos existe uma descrição física do amor. Existe uma descrição psicológica, afetiva e emocional do amor também. Mas é muito interessante porque o amor dentro do livro de Cantares é um amor que é fundamentado na fidelidade. Se a gente pegar e contrapor a narrativa de Cantares ou do Cântico dos Cânticos com a narrativa da vida de Oséias, por exemplo, a gente percebe que em Oséias também existe um amor, e é um amor que se faz enquanto ato carnal. Tanto é que Oséias e Gomer têm filhos. Porém, o relacionamento entre Oséias e Gomer é um relacionamento adúltero. É um relacionamento que se afastou do ideal divino. Enquanto o relacionamento apresentado aqui no livro de Cantares é um relacionamento espiritual, mas um relacionamento erótico também, fundamentado na fidelidade. Então, fala de espiritual, fala de Deus e fala de sexo simultaneamente, sim, porque sexo não é pecado, gente. Nem todo sexo é pagão, ao contrário daquilo que Rita Lee fala. Existe uma série de metáforas muito interessantes com lírio, com vinho, com azeite dentro do livro de Cantares. Eu só quero pegar um exemplo. O livro de Cantares descreve a amada como sendo uma fonte de água selada. Uma fonte de água em que apenas uma pessoa tem acesso.
Essa fonte de água, ela pertence apenas ao noivo da noiva, apenas, no caso, a Salomão, espiritualmente, apenas a Deus. E toda essa água que está o tempo inteiro descrito no livro de Cantares, água, azeite, mirra, tudo isso são simbologias para a umidade da relação sexual. Então a gente percebe um exemplo, um modelo extremamente erótico, físico, descrevendo uma relação que também é espiritual. Quem tiver mais curiosidade para textos que tem essa abordagem do livro de Cantares, eu sugiro um blog, um site aí que é muito legal, é o blog Terceira Margem do Rio, vale muito a pena ler. Eu tento ser, na medida que o tempo permite, né, leitor assíduo desse blog. É um blog mantido por uma galera muito legal da igreja. Repete o nome? Terceira Margem do Rio, é só escrever tudo junto, Terceira Margem do Rio, vocês pesquisam e conseguem encontrar. Tem podcast, tem canal no YouTube, tem o blog com os textos. E, em especial, leiam os textos 116, 117, 118 e 119. É uma série que eles fizeram sobre o livro de Cantares, vale muito a pena, porque resgata o sentido erótico do livro de Cantares, que a gente não pode perder. Só faltou a gente dizer, não vamos deixar o pessoal aí, né? O que é a núpcia? A núpcia é a volta do Messias. É a igreja ansiando, desejando, se preparando, se umidificando para a volta do Messias. Ou seja, o sexo é um negócio tão correto e tão ok, tão não pecaminoso, que simboliza que a volta pode de Cristo. Simbolizar a volta de Jesus. Então vamos parar de ter essa mentalidade castradora, essa mentalidade estoica, porque isso aí não é de Deus. Não é bíblico. Não é bíblico. Bom, pessoal, mais uma entrelinha bastante interessante sobre o livro de Cantares. Mais uma vez, né, fica um incentivo para você compartilhar com a hashtag, Ricardo. Hashtag compartilha no WhatsApp. Compartilhe no WhatsApp esses pequenos vídeos para que seus amigos fiquem sabendo dessas outras visões que, né, consideramos até mais sólidas do que visões aí que você vê em alguns lugares aí falando que o livro de Cantares é só o Kama Sutra Gospel, né, Ou o contrário, né? É só espiritual. Ou só espiritual. Que nós fiquemos, né? A Bíblia, ela sempre traz essa dualidade nas mensagens, né? Deus sempre deixa ele passa algo para o homem, mas tem uma lição profunda, mas tem a prática imediata também. Então fica aí o amor de Cristo, né? O tema de segunda-feira, terminamos aqui e nos vemos então no próximo tema de terça-feira. Ok, pessoal, então chegamos aqui à lição de terça-feira, o amor do Espírito Santo, que é a terça-feira da quarta lição do segundo trimestre de 2018, dando continuidade aos nossos temas. O que nós vamos explorar aqui nessa terça-feira é, primeiro, que muitos veem o Espírito Santo como uma atuação somente no Novo Testamento, talvez lá no batismo de Cristo e também, né, antes de Cristo, na atuação na gravidez da Virgem Maria. A pergunta que fica aqui é o seguinte, né? E o Espírito Santo não atuava no Antigo Testamento? Qual que era o papel dele? Então, continuando a análise aqui, né, da prosa poética, nós vamos ver que o Espírito Santo sempre esteve presente também no Antigo Testamento. Vai lá, Ricardo. Vamos ver duas coisas aqui. Primeiro, nós vamos ver a primeira atuação de amor do Espírito Santo, que a gente encontra na Torá, né? Encontra lá no Bereshit. E também vamos depois analisar algumas questões gramaticais, vamos analisar com um pouquinho de sinceridade essas questões gramaticais com relação à pessoalidade do Espírito ou não. Vamos lá, Lúcio. Agora eu posso desligar aqui. Aqui está escrito Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, que é a forma hebraica de escrever é o Espírito de Santidade, né, o Espírito Santo. Vamos lá, Lúcio. Olha, é o seguinte aqui. Vamos lá. Separei Ezequiel 36, 26 e 27. Eu vos darei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração da pedra da vossa carne, e vos darei no coração carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e observeis. Aqui a gente já vê um papel da atuação do Espírito Santo naquilo que a gente chama de processo de santificação. Nós vamos falar disso ainda nos vídeos mais para frente. Eu separei aqui um detalhe seguinte: a gente escuta muito na internet a questão grego, né, que se utilizam pronomes pessoais para
para a palavra pneuma, né? E daí você busca na internet, você vai encontrar uma dualidade de raciocínios, né? Dizendo que como você encontra pronomes pessoais ligados ao pneuma, então ele seria uma pessoa. Outros dizem que não, que a gramática grega é diferente, que assim, assado. A conclusão do grego, o que eu falei aqui antes, eu sou estudante de hebraico em função de grego, não tenho lá muito conhecimento assim, não conheço o alfabeto nem nada assim, mas com um senso crítico você percebe que existe uma tendenciosidade dos dois lados e que não dá para afirmar ao certo que aqueles pronomes que estão ali no grego comprovam ou não comprovam. No final todo mundo enxerga aquilo que quer ver, né? Exatamente, enxerga aquilo que quer ver. E no hebraico a situação fica um pouquinho mais complicada ainda. Daí, estudando essa gramática, né, um pouco mais a fundo, e fui procurar em gramáticos renomados, né, e descobri o seguinte, que os pronomes, de uma forma geral, que tem pronome impessoal, por exemplo, dá um exemplo aqui, chover, nevar, etc. E tem o pronome pessoal, né, a questão de eu. Eu coloquei aqui o exemplo de ventar, afinal de contas, ele está ligado, o rua está ligado a essa noção do vento, né? E os possessivos meus. Um pronome possessivo, no caso aqui que eu trouxe um exemplo meu. Daí o que seria isso daqui? Seria um pronome possessivo, impessoal e pessoal. Aí eu descobri que na origem, todos aqueles prefixos ou sufixos que atuavam como pronomes, na origem eles eram pronomes pessoais. Eles funcionavam originalmente como pronomes pessoais. Ou seja, podemos afirmar categoricamente que essa estrutura de pronome no hebraico possa vir a dizer se era um ser pessoal ou se não é. Ou seja, fica mais uma para a questão da fé. Um esclarecimento talvez seja importante, né, Ricardo? É entender que o próprio idioma, eu não sou estudioso de hebraico, mas o próprio idioma ele muda ao longo do tempo. Quando a gente fala hebraico, dá a impressão, é a mesma coisa. Não. Só que a gente está falando de mais de 1.500 anos de escrita. Então a escrita mudou, a escrita evoluiu nesses 1.500 anos. Se hoje, eu como historiador, pego um documento do começo do século XX, um documento que tem 100 anos, eu vou estudar ele e eu já vejo muitas mudanças na escrita, quem dirá você pegar um documento que foi escrito 800 a.C., 700 a.C. e comparar com um documento que foi escrito 400 a.C., 200 a.C., é muito tempo de diferença, a língua muda. Sim, e nós vamos ver um pouquinho disso e vamos usar uma técnica da língua mais para frente, quarta ou quinta-feira, não sei. Vamos lá, os próximos. Hebraico. Os sufixos pronominais eram originariamente pronomes pessoais, independentes, que foram fixados ao substantivo por posições que eles seguiam. Eles têm as mesmas características, frequentemente de uma forma similar. Vamos lá, próximos. Vamos lá. Então vamos lá, Gênesis 1. E a terra era sem forma e vazia. Verroche al penei terron, né? E havia trevas sobre o abismo. Verrua Elohim merachefet, né? E o Espírito de Deus. Aí o merachefet é quando vão trabalhar. Aí al penei hamai, parava sobre a face das águas. Tá. O que eu separei aqui? Essas três letrinhas aqui, notadamente essas duas aqui, é que vão nos mostrar a raiz de uma outra palavra, de um outro versículo que vai vir a seguir. Vamos lá. Então, Oséias 9:11. Quando Efraim, a sua glória, como ave voará, não haverá nascimento, não haverá filho, não haverá concepção. E aqui, Umer Rehayon. E aqui nós vemos aqui, essas duas letrinhas aqui, isso aqui é um men, isso aqui é um ret, isso aqui é um resh, e isso aqui é um ret. Essas duas letrinhas aqui, o men, volta lá, Lúcio. Opa. Volta. Nós vemos aqui as mesmas letras. Isso. Então, isso é que indica a raiz. Então, nós vemos uma raiz aqui, concepção, uma mesma raiz de uma concepção, e aqui falando do espírito, nós vemos a raiz o quê? Falando do movia ou pairava. Então, uma palavra com a mesma raiz aqui, o espírito pairava sobre as águas, no sentido de concepção. Por que isso? Nós não vamos pensar de forma pagã, literal, que o espírito estaria ali fecundando, mas sob o ponto de vista poético, e acredito eu que ele pairava mesmo, literalmente ele pairava sobre as águas.
mas que isso é uma construção poética que serve de referência para metáforas bíblicas que facilitam a compreensão para coisas muito maiores, muito mais complexas. É interessante porque essa metáfora ela está presente na mitologia pagã também, né? Quando você vai para a Grécia, a teogonia grega ela explica a origem do mundo a partir da fecundação do céu fecundando a terra, né? No caso da mitologia grega é uma relação sexual literal. Os filósofos vão dizer que era tudo metafórico, né? Mas aqui a gente encontra o espírito fecundando as águas, não de forma literal, de forma poética, mas de forma poética. De forma poética. Então veja bem, Gênesis é prosa poética. Então da prosa tiramos o quê? Acreditamos que efetivamente pairava. Interessante como a figura da sexualidade volta a estar presente. Né? Sim. Em Gênesis 1, verso 2. Que interessante. Efetivamente pairava. Mas existe uma construção poética aqui que nos serve de referencial para entendermos profecia, para entendermos conceitos expressões idiomáticas, conceitos que são mais complexos, que são passados através de poesia. Aqui nós temos Gaia, o que o Alexandre estava falando, e aqui o planeta Terra. Não é uma visão literal. Isso daqui, eu até usei essa questão do paganismo, porque heresias e às vezes doutrinas pagãs, na hora de fazer a leitura correta daquilo que é poesia e a divisão daquilo que é prosa, daquilo que é poesia, causam a confusão. E o inimigo, que é o Melech Bavel, que é o rei da confusão, adora fazer isso. Olhando agora para o passado, não como historiador, né, mas como religioso, a gente pode pensar que acredito que a maioria dessas mitologias, como por exemplo Uranus fecundando a Terra, elas têm origem na poética bíblica. Não na poética bíblica da Bíblia escrita, mas na ideia poética que a gente sabe. Ela era antediluviana, inclusive, portanto muito anterior à Bíblia. Quem sabe seja comum essa figura da terra ser fecundada por um Deus, justamente por ser uma narrativa e uma poética que ela era comum a todas essas sociedades, antes da Torre de Babel. E um detalhe interessante também da prosa também lua não é uma palavra masculina, é uma palavra feminina. Qual a palavra? Lua. Que significa? O espírito. O espírito. Então, Ruach HaKodesh, na verdade, não é uma palavra masculina. Em hebraico, Ruach é uma palavra feminina. Para espírito. Para espírito. Aí a gente vai ter o problema de gente que sexualiza Deus, né? É. Deus é necessariamente homem, Deus é necessariamente barbudo, Deus é necessariamente a figura patriarcal. Isso, mas não é bem nesse sentido, é só uma construção poética. Não vamos dizer que Deus é homem e o Espírito Santo é mulher, não. Deus é muito maior que isso. Claro. Continuando então, né, na lição de terça-feira, o amor do Espírito, né, vale um joinha esse comentário. Vocês verem, né, como a palavra de Deus é muito, muito maior do que a gente imagina. Né? Isso porque a gente talvez não tenha ainda atingido a sua plenitude da sua interpretação. Mas continuando um pouco das entrelinhas, né, do assunto de terça-feira, o Alexandre já até adiantou, né, como Deus coloca certas figuras, certas ilustrações, e você vê que com o passar do tempo, né, por ação às vezes do inimigo, essas ilustrações elas se distorcem, né? Isso ocorre em música, ocorre na mensagem, na própria palavra de Deus. E ocorre também nessa questão sexual. Porque assim como nós vemos que há sempre uma conotação da relação pura sexual, do seu Deus, do noivo com a sua esposa, da igreja, como que funciona nas religiões pagãs, Alexandre? Vamos lá então. Sexo e os cultos pagãos, né? A gente viu o contexto de Eclesiastes como uma relação sexual dentro do livro de Cantares, desculpa confundir os livros de Salomão, como que a relação sexual ela acontece num contexto de fidelidade conjugal. E existe todo um preparo no livro, toda uma relação espiritual que está nas entrelinhas, que está presente, que tem uma presença metafórica ali, existe uma conotação sexual dentro do contexto de pureza, mas a gente viu ao longo da história também, muito de impureza sexual relacionada à religião. Então, Satanás vai lá e cria a sua contrafação da verdade, cria uma mentira, cria o erro. A gente tem, ao longo da história, muitos exemplos na Mesopotâmia, na região de Babilônia e depois até na Grécia, de prostitutas rituais e prostitutos rituais, que eram pessoas que iam nos templos e se ofereciam em seus corpos a prática sexual dentro de um contexto de adoração a deuses pagãos.
é interessante porque geralmente estavam ligadas a culto da divindade feminina. Eram divindades ligadas muito à fertilidade, às deusas da fertilidade, né? Então, essa relação sexual ela poderia servir como um símbolo de relação entre os deuses ou como um símbolo de relação com os deuses, de forma que a prostituta ou prostituto ritual seria um símbolo do Deus que o fiel estaria fazendo sexo dentro do templo. A gente tem essa relação sexual pagã dentro de rituais de fertilidade também. E aí eu separei algumas deusas aqui: Ishtar, Astarote, Ísis, Vênus, Gaia. Todas essas são deusas da fertilidade. Interessante, porque Ísis teve o seu culto muito difundido dentro das legiões romanas, e depois, quando o exército romano se cristianizou, a figura de Ísis é associada ao culto à Virgem Maria, como deusa da fertilidade. Tão forte, impregnada na cultura. Estava impregnada na cultura, Mas eu gostaria de destacar, para encerrar, a figura de Ishtar, ou Osteret, que é uma deusa nórdica da fertilidade. E o próprio nome Ishtar está ligada à Páscoa. A tradição da Páscoa, não falo agora da Páscoa judaica, falo dessa Páscoa contemporânea nossa, ela vem muito menos do sacrifício de Cristo e muito mais dos rituais de fertilidade que eram feitos em honra a essas deusas. Esses rituais muitas vezes envolviam relação sexual também, só que mais do que isso envolviam todo o simbolismo que tinha a ver com o plantio, com a fertilidade da terra e com a reprodução dos animais. Animais que eram símbolos e objetos que eram símbolos da adoração a essas deusas. O coelho da Páscoa. Vamos lembrar da Páscoa. E ovos coloridos, o ovo como sendo um símbolo de vida e de fertilidade. Então algumas culturas tinham o costume de se presentearem com ovos coloridos. Então se pintava o ovo, se criava uma pintura ali, se deixava ali bonitinho e se dava de presente. O costume de presentear ovos, de presentear com ovos na Páscoa, ele vem dessa religiosidade pagã aqui. Não estou falando que se você der um ovo de Páscoa, você vai queimar no inferno porque você está adorando uma deusa pagã. Não estou falando isso, mas estou falando que esse costume, essa prática de hoje dar ovos de chocolate, ela tem uma origem muito pagã e nada tem do cordeiro. Se a gente quisesse ir para a raiz mesmo, a gente estaria comendo ervas amargas na Páscoa, né? E na verdade assim... Ou comendo do pão asmo e bebendo do suco da vide. Exatamente. E atualmente, na verdade, assim, a nossa cultura aqui no Brasil é dar ovos de Páscoa, ovos de chocolate. Já nos Estados Unidos, né, eu sei que lá eles não têm costume, eles nem têm o ovo de chocolate, mas eles têm muito dessa cultura do ovo colorido, onde você esconde os ovos coloridos e no domingo de Páscoa você tem uma brincadeira, caça aos ovos. Lá é muito forte. Fazem na Casa Branca, inclusive com crianças. Tem toda uma indústria de venda de ovos coloridos. Deve ter algum marqueteiro que achocolatou as coisas para sempre, né? Assim como o Natal não é Papai Noel, a Páscoa não é ovo de Páscoa. Pessoal. Se você for bem conservadorzão, daí você pode ter a desculpa perfeita agora para olhar pro seu filho e falar assim: olha, fica com essa caixa de bis porque ovo de Páscoa é coisa pagã. Meu filho não gosta de chocolate. Não é porque ele custa R$50, né? Não, ele é pagão. É porque é pagão. Boa dica aí, entre linhas, ajudando os pais. Economia doméstica. Pessoal, encerramos aqui a lição de terça-feira, o amor, né, do Espírito. A lição realmente está muito gostosa aqui, realmente é um tema assim que está dando pano para manga. Com certeza a lição geral não vai ficar em 60 minutos, né? Estamos mirando na 1h30 já. Esquece 60 minutos. Mas como vocês viram, realmente tem muitas entrelinhas para a gente explorar, para a gente aproveitar esse tema, né, do amor de Cristo, amor do Pai, amor do Espírito, e trazer muitas entrelinhas aí para fazer você refletir. Não esqueça de deixar seu joinha, se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, acione o sininho e comente, né, dá o feedback do que vocês estão achando aí, porque é muito bom saber que a nossa palavra, né, não está indo só para essa lente de vidro aqui, mas ela está indo aí para o mundo inteiro. Pessoal, hashtag compartilhe no WhatsApp os vídeos curtos. Ficou mais longa a hashtag. Os vídeos curtos que já estão tão longos quanto os longos. Então nos vemos, pessoal, na lição de quarta-feira.
Olá pessoal, chegamos então ao estudo de quarta-feira, certeza da salvação. Não se esqueça, se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu joinha aí para curtir esse vídeo, acione seu sininho, compartilhe com os seus amigos na hashtag Compartilhe no WhatsApp. Compartilhe no WhatsApp e deixe seus comentários aí. A lição realmente está muito interessante aqui, muitas coisas para a gente explorar. Espero que vocês tenham paciência de assistir todos os 7 dias dessa semana, né? 90 minutos. Os 90, 160, vamos lá, 120. Vamos lá, certeza da salvação. E muita gente se pergunta, né? Nós podemos afirmar que iremos nos salvar, Alexandre? Nós podemos afirmar isso? Ó, eu vou me salvar. Ninguém vai se salvar. Ixi, para começo de conversa. Ninguém vai se salvar. Por aí. Pode colocar. Alexandre fala, ninguém vai se salvar. E ninguém vai se salvar mesmo. Nós seremos salvos. Olha, isso é diferente. Muito diferente. Então, qualquer certeza de salvação, primeira coisa, ela não nasce daquilo que eu faço. Ela nasce daquilo que fizeram por mim. A ideia de alguém se salvar, se a pessoa tem condições de se salvar, ela não precisa se salvar. Se a pessoa tem condições de se salvar, ela nem está em perigo. Exatamente, se caiu na água e ela sabe nadar. Sabe nadar, imagina lá, eu estou numa piscina profunda, mas eu sei nadar, sou um nadador olímpico, eu não preciso ser salvo. É a pergunta do jovem rico, né? Senhor, o que fazer para ser salvo? O que eu faço para ser salvo? Se você precisa fazer alguma coisa, você não precisa ser salvo. Vai lá, faz você. Aí a gente pode cair em todas aquelas religiões de matriz oriental que a gente viu lá no começo, em que você faz alguma coisa, a iluminação divina acontece na sua vida. É isso. E você dá um upgrade a cada encarnação. Vamos reencarnando e vamos atingir o nirvana. Eu quero ir para Romanos, capítulo 3, tem uma outra passagem de Romanos na lição que é muito legal, mas eu quero ir para Romanos 3, do 19 até o 24, diz assim: Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A gente já fez a lição de Romanos e eu tenho que confessar, eu me apaixonei por aquela lição e durante a lição eu me apaixonei pelo livro de Romanos. E só um parênteses, né? Se você está chegando no canal, tem toda a série do livro de Romanos já gravada. Se tiver vontade de estudar mais sobre o livro de Romanos, não estudou aquela lição, vai lá e assiste os vídeos porque, cara, é maravilhoso. Mas, sucintamente, nos poucos minutos que a gente tem aqui, o livro de Romanos parte desse ponto. Ele desenvolve nos primeiros capítulos a ideia da universalidade do pecado. Todos somos pecadores. O judeu que conhece a lei é pecador. O gentil que não conhece a lei, mas em sua carne questiona a orientação divina e questiona a inclinação para o bem, ele também peca. Todos são pecadores. E a lei ela existe aqui para que todos se calem diante de Deus. A lei não existe para a nossa justificação. A lei existe para a gente ir lá olhar e falar: eu sou um desgraçado pecador, não tenho esperança alguma de salvação em mim mesmo. Portanto, alguém vai se salvar? A lei existe para dizer: não, você não é capaz de salvar. Mas o texto segue, versículo 21. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Essa justiça de Deus é o justo, o único justo, o Messias, a salvação. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É externo, né? É externo a nós. Lembra do diferencial do cristianismo em relação às outras religiões? O cristianismo propõe uma salvação que está fora do ser humano. Enquanto as outras religiões dizem, certamente não morrerás. Enquanto as outras religiões dizem, Deus não quer que você coma porque Ele sabe que no dia em que dela comerdes se vos abrirão os olhos, sereis semelhantes a Deus, conhecedores do bem e do mal. Enquanto as outras religiões pregam a mentira da serpente desde sempre, a mensagem do Evangelho nos diz que é por meio de uma força externa a nós, é por meio de Jesus Cristo, o justo, que nós somos salvos. À primeira vista, essa mensagem é maravilhosa, e à segunda vista também, mas à primeira vista pode causar a seguinte posição: então, se eu já estou salvo, eu não preciso fazer nada. Se eu já estou salvo, eu não preciso tentar viver uma vida de justiça. Nós vamos falar um pouquinho isso na lição de quinta. Mas, passando rapidamente por esse ponto, lá em Romanos capítulo 12, versículo de 1 a 2, o próprio Paulo, ainda em Romanos, dá a resposta e diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus,
que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. E aí segue com todas as características que deve ter esse povo novo, esse povo salvo. Deus, em Jesus Cristo, não nos libertou do pecado, não nos libertou da morte e da condenação, para que nós voltássemos a nos escravizar. Cristo não veio e morreu nesse mundo para nos dar licença de pecar, porque o pecado não é bom, o pecado é miséria, o pecado é dor, o pecado é sofrimento. Cristo veio aqui para nos libertar da escravidão do pecado. Portanto, se uma vez que eu fui salvo, eu decido voltar para o pecado, eu estou desconstruindo a obra que Cristo fez em mim. Cristo não me chamou para viver uma vida eterna de miséria. Lembra quando a gente falou que a destruição do ímpio é um ato de misericórdia de Deus? Cristo me chamou para viver uma vida de plenitude. E vida de plenitude só existe sob a proteção dos ordenamentos divinos. A lei serve para me proteger. A lei só me salva na medida em que Cristo cumpriu em sua carne a lei. Depois disso, a lei serve para me tornar consciente do meu pecado, para que eu aceite Cristo e para que depois eu volte para a lei enquanto uma norma perfeita de conduta, para que eu viva uma vida plena e uma vida de liberdade. Essa é a mensagem do Evangelho. Se você me pergunta inicialmente, alguém vai se salvar? Ninguém vai se salvar, porque Cristo é mais do que apto e suficiente para nos salvar a todos. Nós seremos salvos, mas nós não nos salvaremos. Que legal, hein, pessoal? Fica aí mais uma entrelinha bastante interessante. Continuando ainda, pessoal, sobre o assunto de quarta-feira, certeza da salvação. Bom, nós precisamos ainda entender, então, já que a salvação está fora de nós, a gente precisa agora, nós vamos falar aqui sobre os tempos da salvação, os 3 tempos da salvação. Nós vamos tentar responder essa pergunta. A salvação no passado, salvação no presente e a salvação no futuro. Como que funciona, então, essa questão da salvação? Vai lá, Ricardo. Vamos lá. Essa pergunta pode sair na classe, né? E podemos tentar responder essa pergunta e eu entendo que responder sem isso daqui é impossível responder da maneira adequada. Então vamos lá. Salvação no passado, salvação no presente, salvação no futuro. Aqui nós estamos falando de justificação, aqui nós estamos falando de santificação e aqui nós estamos falando de glorificação. Eu devo ter plena certeza que o sacrifício de Cristo, que aquele ato que Ele fez na cruz, foi válido para me salvar da condenação do pecado. Então eu tenho certeza de que a humanidade foi salva da condenação do pecado? Sim, isso eu tenho certeza. Eu posso ter certeza, só que o que liga tudo isso aqui? A fé, né? Nós vamos falar depois do último slide, que é o emuná. Eu posso ter certeza de que se eu tiver fé, que eu já fui salvo da condenação do pecado da pessoa de Cristo? Sim. Tempo presente. Eu posso ter certeza que eu estou sendo salvo do poder do pecado enquanto eu tiver fé? Sim. Eu posso ter certeza de que eu serei glorificado? Não. Eu posso ter certeza que eu serei glorificado se eu permanecer tendo fé. Mas eu posso ter certeza que eu permanecerei tendo fé ao longo da minha vida? Não posso ter essa certeza. Por quê? Porque nós não somos oniscientes. E em Gálatas o apóstolo Paulo usa claramente a expressão cair da graça. E ele utiliza essa expressão cair da graça para aquelas pessoas que optam pela Torá das obras. Então, se eu abdicar da Torá da graça e começar a entender em função dessa santificação que isso é mérito meu, que a salvação é algo inerente a mim, que eu sou melhor do que o outro, corro o risco de cair da graça, perder essa fé, ou perder o emuná, e no momento da glorificação não ser glorificado. Vamos lá, vamos para o próximo slide. Essas imagens diz mais do que palavras. Justificação pela fé é isso. Essa imagem não vou nem explicar, ela é autoexplicativa. Justificação pela fé é para isso.
O sacrifício expiatório de Cristo é para isso. Santificação é isso. Próximo slide. E glorificação é isso. Gravem bem isso daqui, ó. Que nós vamos utilizar uma técnica do hebraico. Nós vamos pegar emuná letra por letra. Gravem bem essa imagem aqui. Vamos lá, Lúcio. Emuná. Primeiro, 3 pontos do emuná. Primeira coisa, emuná, ela nos sugere firmeza. Então significa o quê? Estar vinculado à fonte da vida. Enquanto eu estou firme, ligado, conectado à fonte da vida, então com certeza eu passarei por todos aqueles tempos de salvação, chegarei ao final da glorificação. Se eu me desprender dessa fonte da vida, aí eu caio da graça. Outro ponto, emuná está atrelado a esse conceito hebraico também uma manifestação externa. Então, ele pressupõe uma manifestação externa. Se a gente vai lá e ler o livro de Hebreus, isso fica bem nítido e bem claro. O ato externo daquela convicção interna é uma emuná. Então não há como se falar em fé sob o ponto de vista hebraico sem um ato externo. E o outro ponto é que é algo, fidelidade aqui, é um ato contínuo. Ele não pode se interromper. Se ele se interrompe, é o cair da graça. Vamos lá, agora letra por letra. Volta lá um pouquinho, Lúcio. Ó, Aleph, aqui tem um Men, aqui temos um Nun e aqui um Ret. Essas são as três consoantes que nós vamos analisar. Aqui nós temos os sinais pictográficos. Esse sinal pictográfico é como a escrita começou. Então quando eu estou falando aqui, esse aqui é o Aleph, é um boi. Esse é o sinal pictográfico, olha, é uma cabeça de um boi. Desenho certinho de uma cabeça de um boi. É interessante explicar historicamente isso, só para o pessoal de casa entender, Ricardo. A escrita ela não nasceu pronta. Como criacionista, a gente acredita que antes do dilúvio a escrita não era necessária. As pessoas elas narravam e era muito da tradição oral. Olhando para cá, a gente vê uma escrita em organização. A escrita ela não nasceu entre os hebreus já com todos os sinais, com todos os símbolos e com todas as letras. Inicialmente elas eram baseadas em desenhos, em figuras literalmente. Então quando a gente olha aqui e ele fala que o Aleph ele é um boi, ele era representado pelo desenho de um boi. Depois ele vai ser refinado até chegar numa letra que representa um som. Essa aqui era a letra Aleph no começo. Com o tempo ela se tornou isso daqui. Agora vamos lá, Aleph aqui, um boi. Eu vou mostrar todos para depois ao final eu vou desenvolver o raciocínio. Daí a gente tem aqui ó, o Men, olha como parece um desenhozinho de águas. Por isso que o Men significa água. Nun, um peixe. Olha o Nun aqui, ó. Não parece um desenhozinho de um peixe? Um peixe. Então por isso que ele simboliza um peixe. Agora vamos lá para o próximo slide para a gente... Ah, não, falta um ainda. Volta lá, desculpa. Aqui, o rei. Note aqui que ele parece um homenzinho com as mãos para acima. Um homenzinho com as mãos para cima. Lembra que eu falei para gravar aquela última figura? Então vamos lá. Agora vamos para o último slide e vamos desenvolver o raciocínio. Aqui. Aleph. Um boi. Cristo. O poder de Cristo é que nos salva. Ele, todo poderoso, se esvaziou e se fez carne e se fez servo. O boi, um animal poderoso, e ele serve para o trabalho agrícola. Então, veja bem, o Aleph, o arquétipo da letra Aleph é o Messias. Os outros significados, humilhar, um ensinamento, um vencedor ou um campeão. Ensinamento, ele também nos serve como quem nos instrui e ele é quem nos faz vencer. Isso atrelado à palavra emuná. Primeira letrinha aqui, Aleph, essa letrinha aqui. Agora, Men, água. Nós lembramos aqui, obviamente, do batismo. Associamos todo aquele conceito, tudo aquilo que vocês já estão, que professores já estão cansados de estudar, com relação ao batismo, que também está atrelado aqui a questão de fé. Nun, agora aqui um peixe,
um reino e um herdeiro real. Aqui na noção de santificação, veja bem, um peixe, ele vive aonde? Ele vive na água, mais ou menos assim. Vocês foram batizados, vocês foram perdoados, agora pratiquem atos de santidade, pratiquem a tzedakah, ou seja, se vocês foram salvos, agora, uma vez que vocês foram salvos dos atos do pecado, pratiquem atos de misericórdia. Deus teve misericórdia de vocês, tenha do próximo. Agora aqui, o ser quebrado, pegar sementes e contemplação. Esse ser quebrado aqui, é aquela noção de você quebrar aquela natureza pecaminosa, pegar sementes. O Alexandre, se quiser falar o que você soltou lá no... É que o num, ele significa peixe, mas ele também significa semente. E ele também tem um formato... O num, ele tem um formato de uma semente com um broto, de uma semente germinando. Então a água seria aquilo capaz de produzir o broto, de fazer com que essa semente nascesse, germinasse. E aqui o re, pegar sementes, e o último aqui, contemplar. Agora, quem já está em casa, que está danado, já percebeu o insight aqui do rei, né? Volta lá, Lúcio, um pouquinho no slide. Notem só aqui, ó. Não parece um homem com as mãos para cima? Olha a figura que eu coloquei lá para a glorificação. Olha aqui. Contemplação. No Emuná nós temos também a figura da contemplação do homem. Adoração superior. Na volta de Cristo no momento da glorificação. Bom, pessoal, terminamos aqui então, né, o tema de quarta-feira, certeza da salvação. Passado, presente e o futuro. Está garantido. Mantenha-se no caminho e mantenha-se na fé. Se curtiu, né, o conteúdo, não deixe de deixar seu joinha, deixe seus comentários, se inscreva no canal se não é inscrito, acione o sininho e compartilhe no WhatsApp esses vídeos curtos ou todo o vídeo que você quiser compartilhar aí nas suas redes sociais para que mais pessoas venham entender sobre essa questão da salvação. Nos vemos então no próximo tema, o tema de quinta-feira. Ok, pessoal, chegamos então ainda no penúltimo tema, no penúltimo dia do estudo dessa semana de quinta-feira, o Evangelho Eterno, dessa quarta lição desse segundo trimestre de 2018. E aqui no Evangelho Eterno, né, o que nós vamos explorar, pegando o texto da linha da lição, que é o texto de Apocalipse 14, né, um dos textos que o autor sugere, nós vamos ver o seguinte: a partir do Apocalipse 14, que mensagem que nós pregamos e qual mensagem que na verdade Deus quer que a gente pregue? Antes de pensar aquela que nós pregamos, vamos pensar aquilo que o meio cristão prega, né? O meio cristão tem pregado carisma, dons espirituais, cura. O meio cristão tem pregado riqueza, autoajuda. O meio cristão tem pregado justificação pelas obras, então faça e você vai receber. Infelizmente é isso que o meio cristão tem pregado. Muitas vezes a gente começa a estudar um pouco mais e a gente vê o meio cristão pregando porte de arma, o meio cristão pregando pena de morte, o meio cristão pregando esse ou aquele partido político, o meio cristão pregando tudo menos a mensagem angélica, menos aquilo que deveria pregar. E quando a gente vai para Apocalipse... Menos o plano de salvação que a gente estudou na quarta-feira. Que a gente estudou, Quando a gente vai para Apocalipse 14, a gente tem lá: temei a Deus e dá-lhe glória, pois chegada é a hora do seu juízo. Primeira coisa que a gente tem que pregar: um juízo divino vindouro. Aí o pessoal vai dizer: então a gente tem que pregar a lei, a gente tem que pregar que homossexual vai para o inferno mesmo, a gente tem que pregar que bandido bom, bandido morto, a gente tem que pregar que a lei do Antigo Testamento dizia que a pena de morte deve ser aplicada, a gente tem que pregar isso, a gente tem que pregar aquilo. Calma lá, foi chegada a hora do seu juízo. Mas logo na sequência a gente percebe que essa é só uma parte da mensagem. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Temei a Deus e dar-lhe glória, lá no começo. Será que nós temos pregado a adoração genuína, o culto racional, a renovação da nossa mente? Será que nós temos pregado a adoração a um Deus verdadeiro que é Criador, a um Deus verdadeiro que é Redentor? Será que a mensagem do juízo está no lugar perfeito, exato que deveria estar, trazendo centralidade, adoração a um Deus que está voltando para redimir a sua criatura e para julgá-la e exercer o juízo, que é um ato de misericórdia final de Deus? Será que é isso que nós estamos pregando?
E aí a gente segue, essa minha participação aqui é bem curtinha, a gente segue agora lá para a parte da terceira mensagem angélica, né, a terceira voz. A gente tem na segunda, antes, uma mensagem de denúncia contra o sistema religioso corrupto. Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. É necessário também que nós, como cristãos, façamos a crítica a um sistema corrupto religioso. É necessário que nós, cristãos, façamos a crítica ao meio evangélico pentecostal que está corrupto, sim. Há pastores que têm se envolvido com tráfico de drogas, com tráfico de armas, com prostituição, com tráfico de pessoas, com abuso e intolerância religiosa, sim. É necessário que nós façamos a crítica à Babilônia, a mãe de todas as meretrizes, e a todas essas meretrizes também. Nós devemos pregar o juízo, nós devemos pregar a adoração ao Deus verdadeiro, nós devemos pregar a denúncia também a um sistema religioso corrupto, decadente e podre, satânico. A gente segue agora na terceira voz. A terceira voz fala da marca da besta. A terceira voz, ela fala de alguém que adotou o homem como centralidade da sua existência. Fala de alguém que não reconhece o selo de Deus. Fala de alguém que por fim sofrerá a ira final de Deus. Sim. Nós vivemos hoje num mundo hedonista, num mundo que está centralizado no eu, num mundo que está num sistema de adoração corrupto, que está centrado no homem, na adoração ao homem, que acredita que pode trair a lei de Deus e moldar a lei de Deus ao seu bel prazer. É preciso que nós façamos uma denúncia com isso. Mas a terceira mensagem angélica, ela termina com a perseverança dos santos. E eu gosto sempre de terminar, quando eu falo das três mensagens angélicas, com o versículo 12, que diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Por fim, nós temos uma mensagem dúplice dentro da terceira mensagem angélica. A parte final da terceira mensagem angélica fala para nós que aqueles que serão salvos, não que vão se salvar, aqueles que serão salvos são os que guardam os mandamentos de Deus. Ou seja, aqueles que vivem uma vida de constante santificação, de busca pela santidade. Aqueles que, como Paulo disse em Romanos capítulo 12, renovam o seu corpo e renovam a sua mente por meio de uma prática religiosa plena, de acordo com a vontade de Deus, e que querem viver em novidade de vida. É isso, pregam a lei. Pregam Cristo como sendo a concretização da lei, salvando o homem da condenação da lei. Cristo cumprindo a lei para a nossa salvação. Então, essa primeira parte, guarda os mandamentos de Deus. E tem a fé em Jesus, a segunda parte. Acreditam que o sacrifício de Cristo é suficiente e o único capaz de nos libertar. Lembra a mensagem de Apocalipse? O livro não está mais selado. Há um cordeiro digno de romper os selos. Esse cordeiro é o Messias. Esse cordeiro nos oferece esperança de salvação. E a nossa mensagem aqui nessa terra, mais do que pregar aquilo que os homens querem que sejam pregados, mais do que pregar curas miraculosas, mais do que pregar salvação pelas obras, mais do que pregar prosperidade, ao invés de tudo isso, nós devemos pregar as três mensagens angélicas, conforme elas estão lá em Apocalipse 14, versículos 6 até 12. E diante da sua fala, né, você estava falando aqui, eu estava lembrando assim, quanto tempo, quanta energia eu vejo cristãos gastando em mensagens sobre o chip que vai ser colocado na testa, o chip que vai colocar, o cartão, porque o NFC agora do Santander é a marca da besta, sabe? Eu falo assim, a mensagem ela é muito ampla do que simplesmente um chip ou algo eletrônico, tecnológico que vai colocar. Então, ficou uma fala assim bem colocada, porque a gente não perca tempo com essas coisas, né, de que o Papa vai cancelar a Bíblia, porque agora tem um monte de coisas fake news aí. Volta e meia aparece alguma coisa no WhatsApp. Então pessoal, fica alerta com seus WhatsApp, antes fica a dica agora, antes de você propagar, disseminar qualquer coisa, vai lá, tem boatos.com.br, verifica antes, porque é muito feio coisas que vão passando. E se chegou alguma coisa na sua mão, se pergunta, é isso que a gente precisa pregar hoje? É essa a mensagem angélica? Ainda, pessoal, na quinta-feira, o Evangelho Eterno, nós vamos agora tratar um pouco sobre a questão da noção de eternidade, né? E aí vamos trazer algumas visões bem simples, né, do calvinismo, do arminianismo, e também sobre a questão da predestinação, que é o que o Ricardo preparou aqui com alguns slides. Vamos lá, Ricardo. Bom, vamos lá. Primeira questão da liberdade.
da liberdade não, a questão da eternidade. Então lhes direi que as águas do Jordão se separem diante da arca do concerto do Senhor, passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão, assim que as pedras serão para sempre, daí o Olã, aqui, as pedras serão para sempre, por memorial aos filhos de Israel. Tem a expressão Olã, ela se escreve em hebraico desse jeito. Olã não se traduz só como uma questão de tempo, ó. Pode ser traduzido também como mundo, universo, cosmos, eternidade, não como uma questão de tempo, muita gente ou humanidade. Esse Olã, de uma forma geral, quando se aplica na Terra, é por um tempo indeterminado, por um tempo longo, um tempo indeterminado. Veja bem, o Evangelho, enquanto Boa Nova, o Messias veio, ele é de fato uma Boa Nova. Agora imagine isso depois do juízo executivo. Ele deixa de ser nova, né? Ele continua sendo muito boa, né? Mas agora é velha. Vamos dizer assim, é um jogo de linguagem meio chulo, mas é mais ou menos isso. Então, qual é o tempo desse evangelho? Até a segunda vinda. O Messias já veio. Agora o Messias veio uma segunda vez, aí já não é mais, já deixa de ser. Mas não vai mais ter batismo no céu. Não vai ser necessário ser as águas literalmente no céu. E não há mais pregação dessa boa nova. Mas vamos lá. Agora a questão da predestinação. Ó, 1 Pedro 1,12. Eleitos, aqui é a eleição, segundo a presciência, prognoses de Deus, na santificação do Espírito Santo para a obediência e aspersão no sangue de Jesus Cristo, graça, paz sejam multiplicados. Os calvinistas leem isso daqui de uma maneira diferente. Eles falam que o catar aqui não é propriamente uma relação de causa e efeito, que essa eleição não é segundo a presciência de Deus. Não vou nem perder muito tempo com isso, depois eu vou falar por quê, que eu não perco tempo com arminianismo e calvinismo. Romanos 8, 29, porque os que dantes conheceu, né, a presciência, acredita-se que é vinculado aqui, também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os mortos. Quando o calvinista lê isso aqui, ele cria uma significação de conceito própria do calvinista. O arminianismo, quando lê isso aqui, cria uma definição de conceito própria do arminianismo. Presciência, do grego, prognose significa, o pró significa antes e o gnose significa conhecimento. Então é um conhecimento que vem antes. Essa prognose é aplicada na Bíblia tanto a homens como a Deus. Deixar claro isso também. Predeterminar, o pró aqui, antes, e o orizo, marcar ou fixar limites. Então, o que seria, assim, sob o ponto de vista epistemológico da palavra? Seria de antemão, marcar ou fixar limites. Deus fixou limites para o homem, para esse homem que foi eleito. Então, vamos lá. Agora, a questão aqui, calvinismo. E agora aqui eu vou dizer o porquê que me incomoda muito isso. Vamos lá, sobre os 5 pontos calvinistas. Primeiro ponto, depravação total, inabilidade total. O que quer dizer isso? O homem por si só não escolheria Deus. Então os calvinistas falam assim, então Deus escolhe, tipo assim, você é eleito, então você vai poder me escolher. Vai poder me escolher. O outro, o Y lá, não é, então você não vai poder me escolher. Não te dou esse poder. Dou esse poder para você, não dou para você. É arbitrário. Isso. E ninguém pode discutir isso, porque ninguém é justo mesmo. Aqui, depravação parcial. Não, o homem tem habilidade humana, é o chamado livre-arbítrio. Aqui, eleição incondicional, uma eleição absoluta, depende da vontade divina. Eleição condicional, depende da vontade humana. Expiação limitada. O que é isso? Cristo morreu só pelos que foram eleitos. Redenção particular, expiação geral, ele morreu por todos. Basta escolher agora. Uma graça irresistível, e o chamado eficaz. Todos aqueles que eles chamam vêm, porque eles só chamam os eleitos, porque a graça ela é irresistível. Uma graça irresistível. O chamado pode ser recusado. Aqui, preservação e perseverança dos santos. Aquela pessoa que é... Uma vez salva, salva para sempre. É, mais ou menos isso. Essa perseverança é mais ou menos assim. A pessoa que é eleita, mesmo que ela caia, no final ela volta. Mesmo que ela caia no meio do caminho, ela aceita. E aqui uma apostasia possível pode se perder a salvação. Por que eu não gosto nenhum dos dois?
porque a verdade não está em nenhum dos dois. Não é isso. Até que se encontra verdades aqui e acolá, o problema é que o jogo de linguagem não é bíblico. Você não vai achar, em hebraico, você não vai achar na Torá escrito, por exemplo, graça aqui, hesed, e uma outra palavra hebraica é irresistível, ou graça, hesed, resistível. Você não vai achar um korban limitado ou um korban geral. Você não vai achar um vaikra irresistível, não vai encontrar. Esse jogo de linguagem não é bíblico. Esse jogo de linguagem induz definições de conceitos que são próprias dessa construção aqui. Então tudo bem. Então qual é o jogo de linguagem bíblico? O jogo de linguagem bíblico está na Torá. A lei enquanto instrução. E como que se constrói esse jogo de linguagem? Nós temos ali no Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamildavar e o Devarim. Ali nós temos a construção do plano de salvação e o jogo de linguagem possível está lá. Não? O Pentateuco. Ele está lá, não está aqui. O Bereshit é o princípio. No princípio nós estudamos justamente isso aqui, ó, a natureza do homem, o Etzer Hará e o Etzer Hatov, a natureza. O Etzer Hará, a natureza pecaminosa, e o Etzer Hatov, a natureza boa. Então nós temos que buscar entender isso aqui, no Bereshit, no Gênesis. Noções de Shemut, os nomes, é o caráter. Lá nós temos o nome de Yahweh, que denota uma transição de existência de Yahweh, e denota uma transição que nós temos que passar da nossa existência também. Aí nós vamos lá para por Vaikra, que é o chamado, é justamente o chamado. Então é o jogo de linguagem do Vaikra que nós temos que utilizar, não esse jogo de linguagem aqui, dessa irresistibilidade do chamado, coisa assim. Aí nós temos o deserto, o ermo, que é o Bamildavar, que é a purificação. Nós temos que buscar essa purificação e nós vamos buscar os jogos de linguagem daquele povo no deserto e daquele Cristo no deserto, lá nas tentações. E o Devarim, que é a palavra de Deus. E nós temos os mandamentos que nós temos que ouvir essa palavra, registrar essa palavra. Esse é o jogo de linguagem que nós devemos buscar. Não devemos buscar jogos de linguagem estranhos fora da Bíblia, não. Ok, pessoal, então terminamos aqui o Evangelho Eterno, essas duas explanações. Mais uma vez fica o apelo aí para vocês estudar mais a Palavra de Deus em primeiro lugar, mas também deixar seu joinha, se inscrever no canal, acionar o sininho e também comentar aí na hashtag compartilha o WhatsApp. Compartilha o WhatsApp. Nos vemos então, pessoal, no último tema, que é o estudo adicional de sexta-feira dessa quarta lição desse segundo trimestre de 2018. Até daqui a pouco. Pessoal, finalmente chegamos à última lição. Depois de quase 2 horas. Eita, liçãozinha, né? Mas graças a Deus, rica em conteúdo, pelo menos, né? Na nossa autovisão, né, pessoal? Espero que vocês estejam curtindo todos os outros 6 dias aí da semana. Nós chegamos na última lição, no último tema, né, de sexta-feira, onde nós vamos trazer aqui basicamente 2 comentários básicos. Um é continuar um pouco aquele discurso sobre o falso evangelho, a falsa mensagem. Só deixar rapidamente, eu pedi uma desculpa, quando eu falei de emuná lá atrás, tem gente que só escuta, vai ter problemas, né? Porque eu trabalhei com imagem, e quem só escuta não vai entender o que eu estou falando. Ah, tá. Então, aí quando é assim, você tem que chamar a atenção do professor. Opa, você que está no fone de ouvido, olha aqui. Na próxima eu falo. Tem que aprender essas coisas. Mas nós vamos começar a falar, a primeira fala aqui, que é a fala do Alexandre, que vai tratar sobre a questão assim, a certeza da presença do Espírito Santo na sua vida ou na sua congregação. Ela só é confirmada com a presença de milagres, de sinais. É assim que a gente confirma que o Espírito Santo está presente no nosso meio? A gente começou bem entre linhas, agora eu vou voltar exatamente para a linha da lição. Mateus 7, 21 a 23. Naqueles dias, muitos hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Profetizam, expelem demônios e realizam milagres. Vocês veem isso em algum lugar? Vocês aí de casa veem profecias?
milagres, expulsão de demônios, revelações fantásticas, dons do Espírito em algum lugar, pois terão muitos que chegarão diante de Deus no dia do juízo, dirão isso, e Ele dirá: apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. A verdadeira religião, ela não se manifesta por meio de dons fantásticos. A verdadeira religião se manifesta pela presença de Deus, pela presença do Espírito Santo transformando as vidas e pela salvação em Cristo Jesus. A certeza da salvação, ela vem de Cristo e daquilo que Cristo fez por nós, daquilo que Cristo é hábil para fazer por nós. Não da capacidade de falar em línguas, de expelir demônios ou de fazer milagres. É importante ter sempre isso em mente quando a gente pensa na nossa prática religiosa e quando a gente pensa no nosso lugar dentro do meio cristão hoje. Na sua fala eu só emendo assim, alguns exemplos que eu às vezes reflito. Os exemplos de Moisés no deserto. Com certeza ele teve uma vida bastante pacata, tranquila, não teve nenhuma manifestação, né, demoníaca. O exemplo de José, muitas vezes, quantas manifestações sobrenaturais José presenciou muitas vezes, né? No máximo o sonho, que depois Deus revelou o sonho, mas antes de revelar o sonho ele teve toda uma vida que a Bíblia não fala. Eu gostaria de destacar em especial, Lúcio, o aspecto da ação. Em teu nome não expelimos. Quem realiza a ação? Nós. Nós não temos profetizado. Quem realiza a ação? Nós que profetizamos. Não fizemos muitos milagres. Quem fez a ação? Fizemos. Nós. Então a questão aqui é: a religião é sobre algo que a gente faz? Ou é sobre algo que Cristo fez por nós? Percebe que a gente pode viver uma vida: eu não acredito nessas falsas profecias. Eu não acredito nessas falsas expulsões de demônio, nem nesses falsos milagres. Mas eu tenho um cristianismo fundamentado nas coisas que eu faço, não nas coisas que Cristo fez. Está ali, vizinho. Lembra das religiões orientais que a gente viu lá na lição de segunda-feira, lá na lição de sábado, desculpe. Todas essas religiões perguntam o que você é capaz de fazer para o seu crescimento espiritual. Eu diria, revertendo aquela famosa frase, não pergunte o que você pode fazer pelo seu Deus ou pela sua salvação. Pergunte o que o seu Deus fez para que você fosse salvo. E a segunda fala, pessoal, ainda nesse texto de Mateus 7, 21 a 23, onde fala assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E o autor traz aqui, né, quer dizer, na verdade no original está anomiam, que significa sem lei. É isso mesmo? Qual seria uma análise linguística desse sentido? Vamos analisar um pouco. Deixar claro uma coisa: não é uma análise do grego da anomia, é uma análise do hebraísmo no grego. Então vamos lá, para a gente entender um pouquinho assim. Essa palavra aqui, essa palavra grega nomos, a palavra grega utilizada no Novo Testamento, geralmente para se referir a Torá. No Novo Testamento é utilizada a seguinte expressão, né? A Torá e os profetas, ou a lei e os profetas. A lei e os profetas, e utiliza a palavra nomos, a lei e os profetas. Está se referindo aqui, está falando do Velho Testamento, está falando do Pentateuco e está falando do resto daquilo que a gente chama hoje de Velho Testamento, que seria, no caso ali, Oséias, Naum, seriam os Salmos, seriam os profetas maiores e os profetas menores. Então a gente sabe que tem uma correspondência entre nomos e Torá. A palavra ali é anomia, é sem nomos, sem lei, que equivale aqui a Torá. A Torá é uma lei enquanto instrução. Então veja bem, aquelas pessoas que expeliam demônios, aquelas pessoas que faziam todos aqueles milagres, é chamada, porque foi traduzido por iniquidade. Então dá aquela impressão assim: não, a pessoa pecou. Eles expulsavam demônios, mas eles pecaram, por isso que eles foram apartados. Não, não é isso. É porque eles não tinham a instrução, eles não pregavam a instrução, eles não pregavam a lei enquanto instrução, eles não pregavam a Torá. Na Torá está o Messias também. Nós vemos, existe a Torá das obras e existe a Torá da graça. A Torá da graça é toda a representação típica do Messias. Quando a gente chegar aqui embaixo, nós vamos entender melhor isso. Então, porque existe o mandamento aqui, entole, é a expressão grega para mandamento. E mitzvah é
expressão hebraica, correspondente a lei enquanto mandamento. Então, quando eu falo dos 10 mandamentos, na verdade são muitos mais mandamentos, mas quando eu falo efetivamente dos 10 mandamentos, estaria falando entole, no grego, não é o caso. Aqui, dogma seria a expressão grega de lei enquanto ato sacerdotal. Aqui é ruka, que seria a expressão hebraica, geralmente traduzida por estatutos e ordenanças. Agora a próxima aqui, lei enquanto função sacerdotal, seria dikaioma, e aqui é mishmeret. Agora lei no sentido formal, que seria mishpat no hebraico, e o krima no grego, seria o litígio, processo, sentença, execução de uma sentença. E a gente vai encerrar aqui, e aqui nós vamos falar do Messias. Testemunho, que é o edá, e aqui martúria. Aqui seria mais ou menos uma lei no sentido concreto. O Messias, ele é o próprio testemunho daquilo que nós encontramos na instrução, daquilo que nós encontramos na Torá de uma forma abstrata, de uma forma típica. Ele é a concretude daquilo, ele é a individualidade daquilo. Ele é a manifestação no mundo natural de tudo aquilo que a Torá falava, tudo aquilo que estava na instrução. Então essas pessoas que não tinham o nomos, elas falavam de tudo, falavam menos do Messias. Então elas expulsavam o demônio, mesmo que diziam que estavam expulsando demônios em nome do Messias, não era em nome do Messias. Aqui automaticamente eu me recordo da história de Jó. Aquelas pessoas se dizendo que estavam defendendo a Deus, quando quem estava praticando todas aquelas ações era o inimigo. Eles estavam, na verdade, defendendo o inimigo. Na cabeça deles, porque eles gostariam muito de ser o porta-voz de Deus, mas na verdade estavam atuando como porta-voz do inimigo. Então muitas pessoas nos dias de hoje pregam coisas por motivos errados e estão fazendo a obra do inimigo. Essas pessoas no dia do juízo, obviamente, porque não tem emuná. Quem faz isso, essas pessoas, como é que é a expressão que está aqui? Sem lei? Para sem lei, a expressão hebraica, anomian. Esses anomias são aquelas pessoas que não têm emuná de fato no Messias. Ufa! Pessoal, eu fico imaginando, né, uma pessoa que assistir esses vídeos do Entre Linhas, né, quase 2 horas de vídeo. Você assistiu eles todos juntos ainda? Tudo junto, não, e na verdade eu estou imaginando essa pessoa no sábado de manhã, na sua classe. O coitado do professor que vai ter lá 30 minutos para passar tudo isso. Né? Então, realmente, pessoal, foi um prazer, né, preparar essa lição com vocês, foi bem legal, a gente aprendeu bastante. Como a gente sempre fala, o Entre Linhas, em primeiro lugar, ele serve para nós três. E aí nós estamos tentando compartilhar para que mais pessoas, né, se beneficiem dessas reflexões, discutam com a gente. Então, pessoal, nosso muito obrigado pela sua audiência até aqui. Se você assistiu todos esses vídeos, 7 vídeos, você é um guerreiro. Parabéns. É um fã mesmo, Entre Linhas, né? E espero que, principalmente, que você tenha aprendido bastante. A hashtag compartilhe no WhatsApp os seus vídeos aí com seus amigos para que eles se aprofundem mais, né, nessas reflexões, não fiquem nessas reflexões superficiais aí desse meio cristão tão superficial, né, tão sem conteúdo e que fica aí vendendo um evangelho barato. Pessoal, nosso muito obrigado mais uma vez, fica um abraço para você, se inscreva no canal, acione o sininho, dê um joinha, comente aí e compartilhe sempre, né, com todas as suas redes sociais. Um abraço e até a próxima lição desse segundo trimestre. Tchau, tchau. Tchau, tchau.